Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou ler aqui com vocês o capítulo 7, o Koan 7, do Liber 333. Chama-se Os Dinossauros. Mais uma vez nós vamos ignorar a explicação, porque como eu já disse, a explicação, a racionalização destrói o Koan. Mas nós vamos entrar na natureza dele, vamos descobrir o que é que ele vem nos dizer, e o que ele vem nos dizer, e aí eu preciso avisar vocês que vocês talvez fiquem muito chateados comigo com o que este Koan vai nos dizer, tá? Vamos lá. Nenhum são eles cujo número é 6, mas eles de fato foram 6. 7 são estes 6 que não vivem na cidade das pirâmides sob a noite de Pan. 7 são estes 6. Houve Lao Tzu, houve Siddhartha, houve Krishna, houve Tahut, que é Thoth, houve Moshe, Moisés, houve Dionísio, houve Mahmud. Cadê o 7, né? Porém, mas o sétimo homem, chamado Perdurabo, o próprio Crowley, por perdurar até o fim, no fim, nada havia para perdurar. Amém. Vou ler mais uma vez, tá? Nenhum são eles cujo número é 6, mas eles de fato foram 6. 7 são estes 6 que não vivem na cidade das pirâmides sob a noite de Pan. Houve Lao Tzu, houve Siddhartha, houve Krishna, houve Tahut, houve Moshe, houve Dionísio, houve Mahmud. Mas o sétimo homem, chamado Perdurabo, por perdurar até o fim, no fim não havia, nada havia para perdurar. Amém. Vocês sabem que outro dia, isso acontece com frequência, pousou um telemínio lá na página, no Facebook, e começou a me acusar de pegar as tradições e colocá-las no liquidificador e bater as tradições e só tirar aquilo que me convém e tudo mais. Mais ou menos o que fazem, por exemplo, os magistas do caos. A magia moderna, né? Você vê que o uso da Kabbalah hermética, da árvore da vida, é uma palhaçada. Porque o que se faz na Kabbalah hermética com a árvore da vida? Você pega um símbolo, divorcia ele de tudo aquilo que ele simboliza, você pega só o símbolo, e aí, como você não tem mais aquilo que o símbolo simboliza, você precisa fazer acréscimos totalmente artificiais. Então você tem ali as Sefirot de Yesod, Hod e Netzach perdidas para os cabalistas herméticos. Eles não fazem a menor ideia do que elas significam. E aí eles fazem as atribuições mais malucas, porque, bom, se Rhodes está ligada a Mercúrio, ao planeta Mercúrio, astrologicamente, então logo ela está ligada ao deus Hermes e à fala e a tudo mais. E quando, na verdade, no sistema cabalístico original é Malhut que está ligado à fala, porque Malhut é a boca, dentro da face pequena, né, do Zeir Anpin, que é a face menor da árvore da vida. Então, o cara me acusou de fazer isso. E também, hoje em dia, uma coisa que é super popular, né, é o perennialismo, a filosofia perene. Né? Então, tem um monte de filhos de Júlio Zévola aí, e Schwons e Guénons, Minis, né, que estão defendendo que havia uma filosofia, uma religião primordial, de onde todas as religiões derivam, de onde todas as religiões se ramificam. Isso era a teoria da Blavatsky, inclusive. E eu não concordo. E eu penso totalmente diferente. Eu falei para ele que eu estou cagando para as tradições. Eu não estou usando as tradições, eu estou cagando para elas. Para todas as tradições. Porque as tradições têm todas a mesma fonte. O demiurgo. Todas elas. É um equívoco você pensar que o cristianismo tem alguma ligação com o demiurgo e as religiões afro não têm. É um equívoco, você está sendo enganado. Mas tudo bem, eu também já fui enganado. Por muito tempo. E nós fomos enganados para nunca pararmos de tomar a pílula vermelha. Então eu sou um cara da África, por exemplo, aí eu me converto ao cristianismo, porque o cristianismo parece uma alternativa para meu estilo de vida, para os problemas que eu vivencio na própria prática da minha religião, porque uma coisa é ser adepto de religiões afro no Brasil, outra coisa é ser adepto de religiões afro na África, né? Ali o bicho pega.
Então aí o cara se converte. É por isso, inclusive, não é só esse motivo, é óbvio, né? Mas é um dos motivos pelos quais os evangelistas na África se dão muito bem, né? Da mesma forma, o brasileiro, que normalmente que tem uma cultura católica, uma cultura cristã, ele vai se interessar muito pelo islamismo, pelo hinduísmo, pelas religiões afro. Elas parecem uma alternativa, elas parecem uma pílula vermelha, mas eu volto a lembrar que a pílula vermelha faz parte do mesmo programa que a pílula azul. Que a dicotomia e a polarização que toma conta da política, ela simplesmente toma conta de tudo aquilo que a gente faz, porque nosso universo está adoecidamente partido, né? Como a gente tem visto em outros vídeos. Embora eu não esteja falando hoje do nó, eu preciso falar sobre isso para que a gente possa desatar este nó, e compreender isso não é fácil. Quando ele diz, o Aleister Crowley se coloca aqui como perdurabo, sendo o sétimo homem de 8. Ele é o último, né? Mas ele, se você contar, tem 8 homens aqui. Na própria explicação do Crowley, ele vai dizer que Lao Tzu é como se fosse o número 0, por conta da doutrina do Tao e tudo mais. Crowley não comenta. E até onde eu sei, ele nunca comentou. Mas eu vou dizer para vocês de onde veio essa doutrina. Apocalipse capítulo 17, versículo 8. Lembrando que lá no Apocalipse 13 aparece a besta, e a besta tem 7 cabeças. A besta tem 7 cabeças. Uma das cabeças parece ferida de morte, ressuscita e a terra se maravilha, e segue a besta que teve a cabeça curada. Tá? É importante lembrar disso, já falei isso em outros vídeos. O anjo está explicando para João. A besta que viste, lembrando que aqui é a visão da prostituta Babilônia. Muito importante, dentro do sistema de Telema, a prostituta Babilônia é aquela que está em Biná, na cidade das pirâmides. Você vê que ele menciona aqui a cidade das pirâmides, a meta final da jornada do todo o sistema telêmico. Entrar na cidade das pirâmides, tornar-se Nemo na cidade das pirâmides. Então, vamos lá. A besta que viste existia, mas não existe mais. Está para subir do abismo, mas caminha para a perdição. Quer dizer, está em Resed, para chegar até Biná tem que atravessar o abismo, enfrentar Coronzo, então emergir do abismo. Os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, isso aqui se você quiser entender melhor, faça o curso A Magia e Filosofia de Aleister Crowley, porque eu explico detalhadamente esse assunto. Como são, quem são esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida? Ficarão admirados ao ver a besta, pois ela existia, não existe mais, mas reaparecerá. Aqui é necessária a inteligência que tem discernimento, ou ele fala que se você extrapolar isso para o hebraico, o texto é escrito em grego, mas ele diz que para você compreender isso você precisa de Chokhmah e Binah, senão você não vai compreender. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. São também 7 reis, dos quais 5 já caíram, um existe e o outro ainda não veio, mas quando vier deverá permanecer por pouco tempo. 5 já vieram, um existe, ou seja, está existindo naquele tempo, e o 7º ainda virá, mas quando vier durará pouco tempo. A besta que existia e não existe mais é ela própria o 8º e também um dos 7, mas caminha para a perdição. Aqui também você vê uma menção a 7 reis, mas menciona que a própria besta é um 8º rei. Bom, Aleister Crowley, dentro desses aqui, foi o único que reivindicou ser a besta. Então Aleister Crowley coloca-se como o 7º, mas ele é o 8º. Na própria contagem a gente vai ver que ele é o 8º, porque se Lao Tzu for considerado como 1, Aleister Crowley é o 8º. Isso significa o quê? Significa que as 7 cabeças da besta são estes 7 homens que estão aqui, descritos. Qual a função da besta? Bom, em Liber 418 e também no Liber Vel Magi, nós lemos que a função do Magus, ou seja, ele primeiro se torna um Magister, ele se torna um Nemo, é por isso que diz assim, nenhum são eles, cujo número é 6. Esse número 6 tem a ver com Magister Temple, porque Keter 1, Chokhmah 2,
Biná número 3, é o número da Sefirá de Biná. Então 1 mais 2 mais 3, você vai ter o número 6. Eles de fato foram 6. Eles foram Magister Temple. 7 são estes 6 que não vivem na cidade das pirâmides. Porque eles estão lá na cidade, mas eles não vivem, porque a vida deles foi toda vertida no cálice de Babel. E aí ele enumera essas pessoas. Ele diz quem foram estes homens. Esses homens, eles ensinaram basicamente todas as religiões. Né? Se você excluir aqui Tahut, que é Tot, né, a sabedoria egípcia, se você tirar Dionísio, porque aqui Dionísio é só um outro nome para Jesus, né, que Crowley o exclui por diversas razões, se você fizer o curso você vai entender muitas delas, você tem os homens que ensinaram, que construíram a tal da tradição, mas todos eles são todos eles são a besta, todos eles são os mensageiros daquilo que o Liber Velmage e o Liber 418 ensinam, mentiras, que são a verdade de cada um deles, mas elas são mentiras que barram a compreensão da coroa. Significa que as doutrinas que esses homens ensinaram, cada qual no seu tempo, elas têm por função impedir que a humanidade transcenda Biná e Rokhmah, principalmente Rokhmah, que é a sefirá da palavra, do Logos, para então chegar a Keter, a coroa, que é o segredo escondido de toda a criação. Basicamente, a gente não sabe a verdade por trás dessas doutrinas. Esses homens não surgiram para orientar as pessoas. É curioso, porque na realidade as pessoas falam muito que as religiões não resolveram. Pensa no taoísmo. Quanto tempo o taoísmo existe? Muito mais que o cristianismo. Por isso que diz que 5 já caíram, né? Por isso que eu disse que Dionísio, inclusive, é Jesus. Porque Lao Tzu, Siddhartha, Krishna, Tahut, Moshe, 5 caíram. 1 existe. Ou seja, é o tempo de Jesus. Não é que Jesus está vivo, né? Mas é a era cristã. Outro virá, que deverá durar por pouco tempo, né? Ele fala que o 7º virá que deverá durar por pouco tempo, que é Mahmud, ou Maomé, porque a doutrina de Maomé, ela vai acontecer meio que dentro do cristianismo, né? Ela não o transcende. E aí menciona-se a besta como sendo o 8º, mas que faz parte dos 7 e que caminha com eles para a perdição. Quer dizer, essas doutrinas todas, elas compõem não a iluminação da humanidade, não os caminhos para que a humanidade conheça a verdade, mas para que ela não conheça. Vou dar um exemplo na Bíblia, das palavras de Jesus. Todo mundo sabe, eu já falei recentemente, que Jesus ensinava em parábolas. É de se perguntar, né? Se alguém quer ensinar a verdade, por que fala em parábolas? Né? Porque, afinal de contas, as pessoas não vão entender as parábolas. A gente pode pensar, ensinou em parábolas porque para esconder o ensinamento, né, daqueles que não eram dignos. Vou ler para vocês aqui no evangelho mais antigo da Bíblia, que é o evangelho de Marcos. Porque em Mateus tem essa passagem, mas ela ali já está meio que amenizada, para não ser tão chocante. Eu vou ler em Marcos. Marcos capítulo 4, versículo 10. Quando ficaram sozinhos os que estavam com ele, os que estavam junto com ele, os que estavam junto dele com os 12, o interrogaram sobre as parábolas. E dizia-lhes, aí eles perguntaram, lá em Mateus aparece exatamente a pergunta, por que você prega em parábolas? A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Aos de fora, porém, tudo se diz em parábolas, a fim de que? Qual a missão? A esconder o segredo do rei, né? Esconder os mistérios de Deus dos indignos. Não. A fim de quê? Vendo, não vejam. Ouvindo, não entendam. Para que não se convertam e não sejam perdoados. Você está entendendo o que está sendo dito aqui? O que está sendo dito aqui é o seguinte. Jesus não pregava em parábolas para que as pessoas não aprendessem os segredos. O texto aqui diz que se ele falasse a verdade, eles olhariam e veriam, escutando entenderiam, se converteriam, os pecados seriam perdoados. É isso que está sendo dito aqui. A parábola tem o objetivo de impedir que isso aconteça. Não é que eles não podem receber porque não entra neles a palavra. A palavra não é dita.
Quando você estuda Kabbalah, por exemplo, você encontra, isso não é uma invenção, quando você está ali estudando, e eu espero que todos vocês aí, nós todos tenhamos a chance de estudar juntos Kabbalah, porque é um estudo muito fantástico de fazer. Quando você estuda os textos, você vê que existem revelações profundamente codificadas ali. E que aquilo não é uma loucura, aquilo faz um sentido estarrecedor até. Por que está escondido? Ah, está escondido para que os indignos não percebam. E os dignos perceberam? Então por que o mundo está uma merda? Porque foi escondido não dos indignos, foi escondido de você. Foi escondido de mim. Foi escondido da gente para que a gente veja, mas não entenda, para que a gente escute, para que a gente veja, mas não reconheça, para que a gente escute, mas não entenda. Para nós não mudarmos o nosso caminho. Para nós vivemos perdidos, confundidos e o nó jamais desfeito. E isso inclui todos estes nomes, todos estes nomes. Você vai dizer, não, imagina, mestre, você é um louco. Bhagavad Gita é lindo. Claro que o Bhagavad Gita é lindo. Eu vou fazer curso sobre o Bhagavad Gita. Já anunciei esse curso várias vezes, eu vou fazer. Porém, quantas interpretações tem do Bhagavad Gita? Por que tem essas interpretações? Porque o tema não é claro. Porque você encontra contradições nos discursos de Krishna ao longo do Bhagavad Gita. Além de outros códigos que eu espero mostrar. Quantas escolas budistas existem e todas dizem que remontam a Buda? Todas, todas elas. Quantas escolas japonesas, quantas escolas na Índia, quantas escolas no Tibete, quantas escolas budistas existem? Todas elas dizem remontar a Buda. Quantas tradições existem no islamismo? Das mais radicais às mais liberais. Inúmeras, inúmeras. Esse é muito mais próximo de nós. E o que a gente vê do islamismo? O que tem sido produzido? E Telemann. Entra em qualquer site telêmico. Site não, no site do Lindo. Entra num grupo telêmico. Procure. Veja como vivem, como se reproduzem, como se alimentam os telemitas. Você vai ficar chocado com o vazio. Você lê os textos de Telemann com uma profundidade gigantesca, com temas espirituais enormes, mas quase impossíveis de serem entendidos, escritos para não serem entendidos, como diz o Liber Vel Mage. O mago fala a verdade, mas ele envia ilusão e falsidade para escravizar a alma. Todos estes homens fizeram isso. Quando o Aleister Crowley, na Visão e a Voz, enxerga o mistério e diz que são o mistério dos 7 montes, faz essa menção aqui. E diz que são os 7 sábios. Aí fala uns nomes um pouco diferentes, porque fala de Osíris também, né? Mas ali menciona Jesus e não Dionísio. Fala que esses homens, embora tendo ensinado a verdade, tendo visto, conhecido a verdade, ensinaram apenas mentiras, porque a verdade não passa pelo abismo. Então, meu amigo, você que está muito preocupado com a tradição, da gente descobrir uma tradição, é por isso que eu estou tentando fazer isso comigo, começando comigo, e com outras pessoas, mudar nosso foco, mudar a nossa visão de direção, para que nós possamos olhar para onde realmente importa, além de todo esse ruído que só tem uma função: produzir ilusão, escravizar nossa alma, para que enfim o nosso seja desfeito e sejamos realmente livres sob o olho de Vares.